Fala galera, eu sou Amanda Viana e estou chegando com mais um PFF Entrevista. Hoje a gente vai receber uma jogadora que fez história com a amarelinha e agora vai partir para um desafio nesse próximo mês de outubro, dirigindo a seleção brasileira sub-17 no Mundial da categoria. Então hoje o PFF entrevista Simone Jatobá. E aí, Simone, tudo beleza com você? Um prazer poder bater esse papo e agradecer a sua disponibilidade, né, de receber o PFF aqui. Obrigada, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigada, Amanda, pelo convite. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. É uma missão, um desafio, né, um grande desafio dirigir a seleção sub-17. Você que assumiu essa equipe em agosto de 2019 e foram muitas turbulências de lá para cá, porque o Mundial foi adiado, ia acontecer em 2020, teve a pandemia, essa questão toda. Eu queria saber como foi esse caminho, né? Primeiro, a sua transição de jogadora para treinadora, assumindo já o comando de uma categoria de base da amarelinha, e aí essa turbulência toda de adiar, de passar e construir esse grupo, né, da seleção sub-17. Na verdade, a minha transição, ela começou na França, né? Eu fiz a minha formação lá, na UEFA, eu passei o diploma da UEFA, e no decorrer do diploma, né, do período de formação, eu fui tendo experiências, né? Eu fui treinadora de clubes, das mais pequenininhas, das adolescentes, sub-19 também, da equipe do FC Metz, a da França. Então, eu estava vendo aí com uma dupla jornada, né, de atleta e também treinadora. E esse diploma da UEFA, ele exige muito, né? Inclusive, você ser treinadora de uma equipe que disputa a Liga Nacional, que no caso seria o Campeonato Francês. E em agosto de 2019, eu recebi essa proposta da CBF, e eu já estava em transição de carreira, né? Então, já estava me preparando, estudando, executando, né? Exercendo a função também de treinadora. Então, esse convite veio de uma forma onde eu estava já na transição, já estava em continuidade. A gente construiu uma equipe, na verdade, né, de 2019, e realmente, por causa da pandemia, em 2020, tudo acabou sendo cancelado e a gente acabou não participando. Então, a gente construiu uma equipe 19 e ficamos com ela até fevereiro de... Acho que, não sei se a gente chegou a fazer uma convocação em março também, de 2020. E o bacana é que essa nossa geração, né, ela, como a gente não participou dos campeonatos, é essa geração que está com a sub-20. Então a gente ficou muito contente, né, que as atletas, elas não puderam estar com a gente em 2019, porque foi cancelado, mas no grupo, né, no grupo agora desse Mundial da Sub-20, estavam 13 atletas, né, então a gente ficou muito contente, e isso é a continuidade de um trabalho que a gente vai exercendo aí no decorrer da carreira. Aproveitar que você tocou nesse ponto, né? Algo que a gente percebeu com essa gestão Pissundhag na seleção principal, aí você assume a sub-17 e o Jonas Urias assumiu a sub-20, foi mais ou menos ali na mesma data, né, no mesmo período. Como que funciona essa troca entre vocês? Porque algo que, pelo menos eu, sentia de falta na seleção brasileira como um todo, era essa integração, porque é muito importante a parte da formação para que as jogadoras de divisões categorias anteriores, quando elas cheguem no principal, elas tenham essa formação toda, né? Como que funciona essa troca entre vocês? Então, a gente acabou assumindo mesmo, né, na mesma época, é, mas foram por vias diferentes, né, eu não conhecia nenhum dos dois. Na verdade, eu conhecia a Pia por ser uma treinadora já conceituada, e eu não tenho, assim, muitas lembranças, mas poucas acredito que a gente jogou contra ela, em um ou dois amistosos nos Estados Unidos, quando eu era atleta ainda, né. No começo, quando a gente assumiu, teve até um princípio aí de conversa, de integração, né, mas depois isso foi se perdendo. Então, hoje, por exemplo, hoje a gente
a gente fica um pouco excluso, assim, a sub-17. A gente sabe que a sub-20, ela tem ali uma proximidade maior com a principal, mas a gente não tem, né, não tem, assim, essa ligação. As pessoas falam muito, mas tem uma integração entre as três. Na verdade, não tem, né? Eu não posso mais continuar afirmando algo que realmente não acontece. Então, a Sub-17, ela segue seu caminho, ela faz, a gente tentou de algumas formas, né, aí, mas a gente não teve, digamos assim, a mesma recepção que deveria, né, dessa integração. A gente sabe que lá eles têm muito trabalho, mas assim, a gente também tem muito trabalho, mas eu vou te falar, Amanda, que eu acho que deveria ser muito melhor. Eu acho que essa integração deveria realmente existir, para estar realmente muito alinhado. Eu ouço, às vezes, falar na TV, ou alguém comenta comigo, mas que bacana, vocês têm essa integração, a Pia foi lá, né, ou até mesmo o Sub-20 foi lá, então não, então, né, isso aconteceu um pouquinho lá no começo, né, no primeiro ano, e depois meio que se perdeu, assim. Então, a gente está trabalhando sempre sozinhos e a gente está seguindo, fazendo o nosso trabalho. Entendi. E nesse ponto de sub-17 é a primeira categoria que a gente tem de seleção brasileira. Queria saber como você vê essa situação e também da possível criação de um sub-15, né? Para a gente já ter ali uma iniciação é, com essas jovens jogadoras para que cheguem aí já com uma base. Como é que você vê a necessidade dessa criação de um sub-15? Olha, Amanda, eu vejo assim extremamente importante, né? Porque o nosso, como você falou, o nosso é a primeira linha ali, né? Então a gente precisa fazer alguns trabalhos que, na verdade, deveriam vir prontos, né? Então a gente sabe que os clubes aí estão começando a investir no sub-17, mas realmente a gente precisaria mesmo de um sub-15, de um sub-13, para estar começando mesmo, sub-11, estar formando, né, esse trabalho inicial com os atletas. Como a gente vê, eu passei muito tempo lá fora, então eu tenho muito parâmetro, por exemplo, ali da França, tem sub-7, sub-9, sub-13, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, então, você vê que o investimento e o lastro, né, ele começa a ser criado, obviamente, desde muito jovem. Então, isso faz muita diferença quando elas chegam numa sub-17, elas chegam muito mais prontas, né? E aí, assim, o tempo que se perde no sentido que a gente já poderia estar ganhando com outras situações, a gente acaba tardando um pouco nessa evolução, né? Porque não vem com um lastro determinado. Então, eu acredito que é extremamente importante a formação aí das categorias mais jovens. Chegando para a sub-17, seria algo que a gente já adiantaria muito, né? Interessante isso que você traz, porque eu recebi aqui no PFF entrevista a Lindsay Camila, que foi sua auxiliar na seleção sub-17, né, quando você assumiu, e ela estava falando comigo, né, do início também da experiência dela como treinadora lá na França, e citando essa questão da iniciação que aqui no Brasil é bastante tardia, né, a inserção das nossas jovens meninas no esporte, e lá na França isso acontece muito cedo, muitas treinam ali de forma mista, né, meninas e meninos ali e tal, e como isso acaba impactando em várias questões do jogo mesmo, de fundamento, de noção, compreensão que as nossas jogadoras acabam tendo esse contato muito tarde, né? É verdade. E até, assim, é muito interessante porque você vê que a leitura de jogo, ela é um pouco mais lenta, né? Do que as equipes, as seleções, né? Equipes que começam mais cedo. As atletas, elas já têm uma leitura de jogo muito mais apurada. A parte técnica, a parte tática, ela é mais refinada, enquanto eles realmente fazem o refinamento, a gente ainda está fazendo o grosso, né? Para depois chegar no refinamento, que aí já está um pouco tarde, que já está praticamente lá na fase adulta mesmo. E essa é uma parte até interessante, porque acompanhando aí a seleção sub-17, esse processo todo, eu queria saber como é o trabalho de vocês mesmo com as jogadoras, porque tem essa questão de fundamento, de trabalhar
passe, finalização, essas coisas todas, mas também tem a iniciação tática, né? Porque é onde a vivência está ali no dia a dia, no jogo, basicamente aí a primeira experiência internacional mesmo dessas jogadoras, e também como é que fica a parte psicológica, porque a gente sabe que é algo que às vezes é escanteado no esporte, mas é de vital importância, porque é o mental que faz com que as jogadoras acabem ficando ali mais resilientes, e é uma parte que realmente eu acho que falta a gente trazer um pouco de atenção para isso, porque é muito a gente vê a importância disso não só na categoria de base, mas também no adulto aí, com jogadoras extremamente experientes. Com certeza, Amanda. As pessoas falam muito da parte técnica, né? Que o brasileiro e a brasileira têm isso muito apurado. Isso é verdade, mas isso precisa ser trabalhado, refinado, precisa ser treinado. E quando algumas atletas chegam na seleção, a gente precisa realmente trabalhar todos esses fundamentos que são extremamente importantes. Porque hoje o jogo em si, ele está muito globalizado, né? Ele está muito voltado para a parte integrada, mas de uma forma mais voltada porque acontece o tempo inteiro no jogo. Isso é importante. Mas para que isso aconteça de uma forma muito positiva e que tenha mais acertos do que erro, a gente não pode esquecer dos fundamentos, eles são básicos, né? E às vezes chegam algumas atletas que os fundamentos, o domínio principalmente, cabeceio, passes de longa distância, de curta distância, você vê que tem assim, é bem cru mesmo, né? E isso é algo que tem que ser trabalhado, se começa a trabalhar lá atrás, né? E aí você vai sempre mantendo, né? E até hoje, na fase adulta, você vê muitos atletas e muitas atletas que parece que perderam um pouquinho disso porque foi deixado de lado essa parte de fundamentos. Então eu acredito que ela tem que ser colocada sempre, independente se ela é para jovens, para iniciantes, para adulto, acho que sempre tem que estar sendo refinada. A gente tem uma dificuldade, sim, porque, como a gente falou ali atrás, né, se começa um pouco tarde, e então hoje em dia, por exemplo, hoje tem alguns campeonatos da base, onde os clubes, alguns clubes, né, tem aí as suas categorias, e então, no dia a dia, precisa ser trabalhado, sim, a parte tática, que ela é extremamente importante, mas junto disso, a parte técnica, né, que vai fazer com que a parte tática realmente funcione, porque só estar posicionado, só estar bem posicionado dentro de campo, não vai fazer com que você desenvolva o futebol, né, que é passe, dribles, cabeceio, então tem muita coisa envolvida nisso. E uma coisa até interessante, porque a gente está gravando esse PFF Entrevista na sexta-feira, dia 23 de setembro, e ontem, no dia 22, teve convocação da seleção principal, e algo que a Pia falou na entrevista, nas perguntas, né, da coletiva, me chamou a atenção, a parte de meio campo, por exemplo, que as meio-campistas, ela procura jogadoras que consigam ali nas duas fases do jogo, defendendo e atacando, com e sem a bola, estar muito presentes, muito ligadas, que consigam fazer pressão, mapear o campo. Eu queria saber a sua visão, trabalhando com jogadoras jovens que estão iniciando, como é essa parte delas? Elas chegam muito cruas ou algumas já chegam com uma noção de espaço? Como é esse nivelamento? É muito interessante, porque o futebol sempre teve um coração ali, né? E o coração sempre foi o meio de campo, né? Para as articulações. E até impressionante, porque chegam atletas que elas têm realmente o dom, né? Que elas às vezes precisam de um toque ou outro, um posicionamento ou outro, ou às vezes correm demais desnecessário, a gente tem que posicionar. Mas tem atletas que chegam com algo muito delas, né? Um refinamento muito delas, assim, uma categoria de viradas de bola, de triangulações, de passes longos, bonitos.
e algo que a gente dá muito valor aqui é isso, né? A gente coloca para elas. A gente não tem atletas que só sabem atacar ou atletas que sabem defender. Todas têm que saber atacar e defender. Então, as transições, elas têm que existir da melhor forma possível para todas. Então, e tem que ser bem compactado, né? Não adianta a gente exigir muito de um lado se o outro não dá, mas esse outro depende desse um lado, né? Então, assim, é uma ligação em todas as partes do campo. É extremamente importante a meio campo ter esse conceito e executar ele, que hoje elas são como box to box, né? Então elas atacam, elas defendem, elas estão em todo o campo, mas não de uma maneira desesperada, mas muito inteligente, né? Cortar caminho, essa troca de marcação. E a gente vê que algumas atletas, a grande maioria delas, né? Atletas que já têm aí um período de treinamento nos seus clubes, mesmo que começaram mais jovens, mas elas chegam sim com uma boa base disso, e é diferente, né, quando a gente está na seleção, de quando a gente está no clube, o conceito do treinador lá é diferente do conceito da treinadora que está aqui, mas isso é questão de adaptação, né, elas são muito inteligentes, elas pegam muito fácil, é uma idade, né, aí adolescência, quase para adultos já, que elas têm um entendimento, elas têm uma rapidez para pegar tudo, então acelera muito, né, nesse entendimento delas, mas elas são extremamente inteligentes. É muito interessante. E aí, queria inserir aqui pro papo uma pergunta da Karela Covas, do Planeta Futebol Feminino, que ela faz sobre a questão de captação. Vou até deixar aí na tela. Que a gente tem visto um alto número de jogadoras, por exemplo, do São Paulo, da Ferroviária, que são clubes paulistas, também Internacional, é um clube que cede muitas jogadoras para a base, e eu queria saber como é que funciona esse processo de captação pelo Brasil, se já existe aí um projeto em outras regiões, né? A gente tem jogadoras de outras regiões, por exemplo, a Rebeca do Fortaleza está na convocação do Mundial, foi uma jogadora até que me chamou a atenção no Sul-Americano Sub-17, achei uma jogadora muito boa, e queria saber como é que funciona esse processo. É até muito interessante você tocar nisso e essa pergunta. Por exemplo, quando a gente começa um ciclo, né, se você pegar as convocações lá atrás, né, no começo do ciclo, ou as primeiras vezes que as atletas foram convocadas, você vai ver que a grande maioria delas, elas não estavam nesses clubes, né, nos clubes paulistas e até mesmo no internacional, elas estavam em vários clubes. E aí, conforme os campeonatos foram acontecendo, a gente convocava, e aí elas voltavam dos seus clubes, e não demorava muito, elas eram contratadas por outros clubes, né? Muitos, o reforço que o Campeonato Paulista tem, isso é muito forte, deveria ser um exemplo, né, para os outros estados, porque eles investem em campeonato, então os clubes fazem o que é o natural, eles vão e contratam, vão e pegam as atletas que estão em outros clubes. Nós tínhamos atletas de vários lugares, por exemplo, a Grazi era do Náutico, quando a gente convocou ela, aí ela foi contratada pela Ferroviária. A gente tem outras atletas também que estavam, por exemplo, a Alice era do Criciúma, quando a gente contratou, aí ela foi contratada pelo Internacional, e assim, dentre outras atletas, né? Então a gente fala, a gente contrata, a gente convoca a atleta pelo futebol dela, e não por onde ela joga, né? Porque até depois, né, da convocação, ou no período do campeonato nacional que está acontecendo, os clubes contratam essas atletas. Então a gente não pode deixar de vê-las, de convocá-las, porque elas mudaram de clube ou foram para os clubes mais fortes. Eu acho que isso é benéfico para elas, né? Porque vai ter um nível maior de campeonatos, de competições, elas vão estar crescendo, e como elas estão sendo vistas e sendo as melhores, elas vão realmente para os clubes melhores que tem, né? Mas a gente não vai só no São Paulo, a gente não vai só na Ferroviária, não vai só no Internacional, a gente vai... aonde tem campeonato, a gente procura ir. Como teve a pandemia e a gente começou um novo ciclo em janeiro de 2021, o ciclo é de 2 anos, então a gente foi aonde tinha campeonato. E por causa da pandemia, então ficou muito restrito, né? Então, por exemplo, se você, Amanda, fala assim, Amanda, Simone, tem um campeonato lá no Pará, tá tendo um campeonato regional lá.
a gente pede autorização para a CBF autorizando, a gente vai lá ver esse campeonato, e a gente, dentro desse campeonato, a gente visualizando as atletas que se encaixam na seleção, a gente vai convocar ela. Mas quando não tem campeonatos, né, no Brasil todo, a gente procura ir aonde tem realmente, porque a gente não pode convocar uma atleta de escolinha, a gente tem que convocar uma atleta que esteja federada, né, que ela esteja aliada a um clube e esteja federada, tem que sair o nome dela no BID, porque é um nível, né, mais avançado, então já começa a ser realmente o alto nível do futebol. Então a nossa captação é essa, tem jogos, a gente vai nos treinamentos, nos clubes, a gente vai nos campeonatos, a gente recupera jogos e vídeos que tem ali do ano, né, para a gente analisar, então a gente não fica só em uma ou duas partidas, né, a gente procura analisar realmente a jogadora de todas as formas. E é algo que eu venho pedindo já faz muito, desde quando eu assumi, né, a seleção em 2019, para quem, aonde tiver campeonatos que sejam federados, para avisar a gente, porque a gente não fica sabendo de tudo, né, e a gente precisa de ajuda das outras pessoas para estar informando, para que a gente vá lá, para que alguém da comissão vá, porque a gente não consegue se dividir em todos os lugares, né, então eu vou num lugar, o auxiliar vai no outro, o preparador físico vai no outro, e assim a gente quer ver todas as atletas, porque a gente sabe que o nosso Brasil tem uma capacidade imensa, mas a gente sabe que também nem todas têm a oportunidade de ir para um clube, né? E, então a gente está vendo essa crescente e a gente espera que isso possa acontecer ainda muito mais. E algo que eu achei interessante, né, na sua coletiva da convocação, você cita a questão do relacionamento com os clubes, né, de relatórios, dessa importância de existir esse feedback, porque, como você falou, o trabalho do clube é diferente, o clube tem o dia a dia da atleta e você tem o quê? 15 dias, 10 dias com as atletas, né, nos períodos de treinamento. Então, a importância dessa troca de informações, né? Exato, com certeza. Até porque é extremamente importante. Por exemplo, a Júlia da Ferroviária, a treinadora da base, ela me passa os relatórios quando as atletas são convocadas, ela me manda o relatório delas, como é que elas foram nos últimos períodos aí de campeonato, de treinamento. Então, chegando aqui, eu sei que as atletas da Ferroviária, por exemplo, elas passaram por tantos jogos, elas jogaram tantos minutos, elas estão de tal forma, e isso ajuda muito para a gente. E sempre finalizando a nossa convocação, a gente manda para o clube também, para todos os clubes, né, um relatório individual de cada atleta, né, então a gente tem 24 atletas convocados, a gente faz um relatório, 24 atletas, para os seus clubes, então é importante eles saberem como elas estão aqui, e também é importante a gente saber como elas estão no clube, né, porque vai que elas vêm de uma carga de campeonato, de uma semana muito grande, a gente sabe como reagir aqui com elas também, né, de separar o grupo, de individualizar recuperação, treinamento, então tudo isso é importante. E assim, aproveitando essa questão de captação, né, um nome que apareceu nas suas convocações de treinamentos dos últimos meses foi Juju Harris, que está na lista final para o Mundial. E ela é uma atleta que atua lá nos Estados Unidos, né? Como foi esse processo? Porque também é parte de algo que você falou, né? De observar em tudo quanto é canto os talentos brasileiros e não deixar escapar, né? Exatamente. Foi até interessante, porque a seleção foi fazer, o ano passado, a principal, ela foi fazer um torneio, ou 2 jogos amistosos, alguma coisa assim, quando a Duda estava na gestão. E aí ela fez a junção lá com CBF School, alguma coisa assim. Então, nas escolas americanas, muitas atletas, e para descobrir se tinham atletas brasileiras lá. E aí a gente teve um feedback disso, aí um treinador de uma escola lá, e uma pessoa da CBF que vive lá, que agora eu não lembro muito bem o nome dele, ele mandou e-mail para mim, para a Duda, para a CBF, dizendo de 3 atletas. E aí mandou os vídeos, e aí passou o contato dos treinadores, aí eu vi os jogos, continuei acompanhando, né, ela, e aí depois surgiu um outro contato também falando dela, mas nós já estávamos, né,
vendo ela desde o ano passado, então a gente ficou observando. E aí, no melhor momento, porque ela é uma atleta muito jovem, né? Ela é ano de 2007, então ela ainda pode ser aproveitada para o próximo ciclo da Sub-17. Então, isso é muito importante, né? Quando você tem olhos em outros lugares, você não consegue realmente estar em todos os lugares, e você vê que as pessoas realmente querem ajudar, querem dar oportunidade para novas atletas, e a gente quer realmente ter as melhores aqui e quer estar sempre lutando aí para a melhora do futebol feminino, aqui ou fora, tendo aí essa oportunidade, a gente vai observar e vai ver onde a gente puder. E o caso da Juju Harris me fez lembrar de uma matéria que as vibradoras fizeram há mais tempo com você, tal, falando sobre a Gil Queiroz, né? Giovana Queiroz, que foi, se não me engano, a Lindsay que acabou observando, e aí vocês fizeram essa parte de observação toda, e agora a Gil é uma jogadora que tem oportunidade na seleção principal já, né? Claro, claro. A Gil, ela foi, realmente a gente assumiu a seleção, eu estava em negociação com a CBF, a gente assumiu, eu assumi a Sub-17 na CBF, e eu estava lá na CBF, e aí a Lindsay estava na Europa, porque ela ainda estava fazendo o desligamento dela lá para vir para o Brasil para assumir aqui a seleção junto a mim. E aí a Lindsay falou assim, olha, tem uma atleta assim, 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 vou te mandar os vídeos, você dá uma olhada. E eu falei assim, nossa, impressionante, né? Era uma atleta que tinha, na época, se não me engano, 16 anos, ainda não tinha completado 17, e eu tava lá, daí era o Marco Aurélio, que tava na seleção, esse princípio que eu peguei aí. Então eu fui conversar com ele, falei, olha, o Marco Aurélio tem uma atleta muito interessante, com nacionalidade brasileira, já passou pela seleção americana, tem outra nacionalidade, ela pode escolher 3 países, né, espanhola também, e a minha auxiliar, ela tá lá na Europa, então é muito perto, França e Espanha, para poder estar indo ver esse jogo, eles teriam um jogo, né, e aí ele autorizou, ela foi, assistiu o jogo, assistiu o treinamento e depois assistiu o jogo, e a gente já estava analisando os vídeos, então acabou dando certo, e ela acabou vindo, né para nossa convocação, a gente fez 2 jogos aí em Portugal, e é onde a gente conseguiu realmente validar o que a gente já tinha visto, né, a Lindsay lá pessoalmente e eu pelos vídeos. Então foi muito bacana isso, porque ela hoje é uma atleta que é bem conhecida e referência aí também da base, né. Exato. E aproveitar, né, essa questão de base, de evolução, uma pergunta da Rafa Carolina, também do PFF, como você vê a evolução das competições de categoria de base, considerando que elas acontecem com mais frequência desde 2017, como isso pode contribuir para a evolução das bases da seleção brasileira como um todo? Eu vejo extremamente positiva, né, porque você imagina se não tivesse esses campeonatos, essas competições, né, a gente estaria 100% às cegas, né, e não teria como a gente captar. Então, para a gente é extremamente importante, porque tendo essas competições, os clubes, eles vão treinar as atletas, eles assumem um compromisso, não é aquilo que aconteceu há muito tempo atrás com as equipes adultas, né, que eles formavam um grupo, disputavam o campeonato, depois acabava, cada um ia para um lado, não tinha comprometimento e respeito com as atletas também, né, então isso está sendo muito bacana, porque aí os clubes estão assumindo essa responsabilidade de treinarem as atletas, de darem aí uma rotina, uma continuidade, e realmente fazer algo contínuo, né, de longa data, né, e não longo prazo, não fazer algo e já terminar. Para a gente é ótimo, porque elas vão se preparando, elas vão se fortalecendo ali no clube, em todos os aspectos, né, técnico, tático, físico, mental, né, até agora há pouco você me fez uma pergunta sobre a parte mental das atletas, né, e eu acho que hoje, para essa categoria, é extremamente importante uma psicóloga, né, porque é uma transição aí de idades, né, você tá amadurecendo, então tem muitas coisas que acontecem no caminho, de hormônios, de pensamentos, de estabilidade psicológica, então tem muita coisa, e é bacana quando você vê que tem algum clube também que aposta nisso e coloca uma psicóloga para estar gerenciando e cuidando dessa parte mental aí das atletas.
eu acho que se não tivesse as competições, com certeza nós estaríamos, assim, numa situação bem, bem complicada mesmo, né? Então, a gente só espera que isso possa crescer e que os campeonatos, eles possam passar a ter, ser um pouco mais longos, né? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro, ele é muito curto, e, obviamente, ele está no início, né? Então, já é ótimo que a gente tenha o Campeonato Brasileiro da base, mas acho que aos poucos ir transformando, né? Ao invés de ser durante um mês, 15 dias, 20 dias, 15 dias, realmente colocar ele aí, começa a aumentar um pouco, né? Até para poder, para as atletas poderem respirar também, e os treinadores conseguirem trabalhar em cima dos erros de um jogo e o outro, preparar durante a semana, assim como é feito o campeonato adulto, né? Que a gente possa um dia aí chegar o mais próximo possível. Querendo ou não, a gente acaba tocando nesse ponto do calendário, né? Porque, como você citou, esse tempo de respirar. Campeonatos, porque quando você está disputando um campeonato, e sobretudo se algumas atletas têm essa possibilidade de ir para outro campeonato, acaba mesmo tendo um conflito, querendo ou não. Eu acho que Copa do Mundo, Olimpíada, eu acho que os torneios deveriam realmente parar, porque é injusto também, por um lado, o clube ter que ceder suas melhores jogadoras, né, depois de um ano todo de trabalho, e quererem ter um resultado, injusto nesse sentido, mas também é injusto com o atleta, né, não poder desempenhar os dois papéis, porque obviamente ela quer estar no clube e obviamente ela também quer ir para a seleção. Então eu acho que deveria ter essa paralisação, tem o Mundial, e aí depois tem os outros campeonatos, porque aí o trabalho do clube que está sendo feito durante o ano, ele pode contar com suas atletas, e a seleção também pode contar com essas atletas sem nenhum tipo de problema, constrangimento, ou alguma coisa que também possa prejudicar o clube, né? Exato, e fechando essa parte de ataque, a gente tem Ingrid Johnson, uma jogadora assim, artilheira nata. Assistindo os jogos dela no no Sul-Americano Sub-17, a noção de posicionamento e a agressividade de forma positiva dela ali dentro da área chamou muita atenção. E é uma atleta que ela atua no Toledo do Paraná, e o calendário do Toledo é um calendário muito curto, uma equipe que disputou a A3, né? E aí a gente entra na parte de calendário da CBF, que foi assim, um calendário que não era definido, ora adiado, ninguém sabia quando ia acontecer o campeonato A3, e foi realmente poucos jogos que ela fez. Como você vê isso pensando na sua seleção, no desenvolvimento da atleta, na evolução do ano, porque a gente sabe que jogar é necessário, na parte de ritmo, fundamento, ela está trabalhando ali no dia a dia. Como isso afeta também o desempenho dela na seleção? A gente vê que, por exemplo, o Campeonato Paranaense é um campeonato curtíssimo, né? Que ali tem acho que tiveram 4 equipes este ano. A gente até chegou a acompanhar 2 jogos da Johnson, né? Antes de convocá-la novamente. E a gente viu que o nível realmente é baixíssimo, né? De intensidade. É um campeonato que são 3 jogos, né? E depois eu acho que dá continuidade para mais, no máximo, 1 ou 2 jogos e acabou. Então, assim, é um campeonato muito curto. E a Johnson, ela precisaria realmente de um volume muito maior, porque quando ela vem para a seleção, ela já veio algumas vezes lesionadas, eu acho que também por falta de campeonatos, para poderem se preparar para campeonatos, porque também é diferente, né, você tá treinando para nada, né, para não ter campeonato, para não ter competição, para ter uma motivação. Acredito também que o Toledo é uma equipe que está começando a crescer, mas não é uma equipe de ponta, né, onde tem uma estrutura e tem torneios aí constantes, né, para que eles possam estar preparando as suas atletas. Então, acredito que o Toledo, perto, né, de outros clubes aí de São Paulo, ainda é um clube mais amador, né, não é um clube tão profissional quanto aí a gente tem em São Paulo, Corinthians, Ferroviária. Então, assim, a gente vê quando os campeonatos regionais, eles acontecem, são mais fracos, a gente vê que a atleta, ela vem já num nível mais baixo, né, de preparada, ela não vem tão preparada, então o físico dela, agora tratando-se da parte tática, ela realmente é uma atacante nata, como você falou, né, dificilmente a gente tem que corrigir alguma coisa tática da Johnson, da Ingrid, né, dificilmente, porque é algo dela mesmo, e ela se posiciona de uma forma muito boa, muito inteligente,
É algo que ela tem o feeling, que ela tem realmente aquela coisa que a gente também não entende, que é uma inteligência nata, é algo nato, que ela sempre está fazendo a coisa certa na hora certa, e não é por sorte, é por inteligência e por bom posicionamento mesmo. E assim, é um talento ali que às vezes a gente pensa, nossa, se tivesse jogando mais, com mais frequência, ou em um campeonato que exigisse mais dela, o que ela já poderia ser, né, hoje, né? Verdade. E caminhando aí para esse final de bate-papo que tá, assim, para mim tá muito, tô aprendendo bastante. Acho que não teria como não te perguntar como você vê o futebol brasileiro hoje, não necessariamente apenas a base, mas como um todo, perante o que a gente está vendo no mundo, de competitividade, de intensidade, de desenvolvimento técnico e tático. Como você acha? Qual é o nosso estágio hoje, na sua visão? Eu acho que a gente tá crescendo, né? Como eu vivi muito tempo lá fora, lá realmente tá mais dinâmico, mais desenvolvido. Eu acho que tudo isso também é devido à estrutura, o apoio, um calendário bem feito, bem organizado, para que o desgaste seja menor possível, né? Aí um atleta que pode jogar 10 anos, ela vai acabar jogando 8, 9, porque o desgaste é muito de um lado só, num período só. Então, eu acho que o planejamento lá fora ele é muito bacana, então faz com que as partes técnicas, táticas, físicas, né, principalmente, chega um momento que esgota fisicamente e acaba esgotando psicologicamente também, né, porque a cabeça, ela acaba cansando até mais rápido do que o próprio corpo. Então, eu acho que a gente está crescendo muito, o Brasil, acho que a gente precisaria aí reestruturar um pouco o calendário, né, porque eu acho que isso vai dar um espaço maior, um respiro maior para que a gente consiga organizar. E eu acho que seria importante também a gente fazer um calendário, olhando, claro, obviamente, o principal, mas começando pela base, e aí assim subindo, para que o todo, né, para que o profissional não seja atingido também, né, e possa desenvolver bem, então, a base desenvolvendo do seu lado e o profissional do seu lado, como está acontecendo, né, o público que está gerando hoje, que começou há décadas atrás ali, né, com até nós mesmas jogando ainda e cada vez mais sendo desenvolvido, porque as coisas não acontecem de ontem para hoje, né, ela tem um histórico, ela tem um período aí, ela tem uma história de acontecimentos. Eu vejo também lá fora os países dando muita importância para as ex-jogadoras, né? Porque elas já passaram por esse período, elas têm o desenvolvimento, elas sabem como é que funciona. Dá um pouquinho mais de oportunidade para elas estudarem lá fora. As confederações, a Federação Francesa, por exemplo, ela dá curso, ela doa os cursos para as ex-atletas, elas integram as ex-atletas mesmo na federação, em clubes, para que elas possam dar continuidade em tudo aquilo que elas viveram a vida inteira como carreira, né, de atleta, passando isso para frente de uma outra forma. Eu acho que isso enriquece muito também e faz com que a gente possa crescer ainda, talvez um pouco mais rápido, né, do que os passos que a gente está dando. Mas eu vejo que depois de 2019, da Copa, as coisas começaram a melhorar no Brasil. E eu vejo que ainda tem muito para melhorar, mas algumas coisas têm que ser vistas da forma correta, do jeito certo, não tampar o sol com a peneira, porque talvez a gente quebre mais rápido, né, do que a gente possa avançar. Então, o importante é a gente dar 3, 4 passos para frente, um para trás, e não ser o inverso, né? Entendi. E pensando em sequência de carreira, futuro, você gostaria de trabalhar em clubes também, principal ou base, seleção? Manter base ou pretende talvez ter outras experiências em profissional? Amanda, eu costumo dizer, eu gosto muito de trabalhar para em dia, trabalhar muito com a base, gosto muito, recebi propostas do profissional para ir para o profissional também, e eu costumo dizer, eu vou para onde Deus preparar para mim. Se Deus quiser que eu vá para um time profissional amanhã, para uma outra seleção, continuar aqui na seleção,
onde Deus reservar, eu vou estar indo. Então, o meu planejamento sempre é o planejamento agora, atual, né? A gente tem o Mundial, então, é claro, a gente sempre quer crescer, evoluir, mas isso envolve em todos os aspectos. Eu posso crescer e evoluir na base também, né? E, assim, são oportunidades, são propostas, e, obviamente, são super bem analisadas sempre, porque eu quero o melhor para mim e também quero o melhor para onde eu possa ir, eu possa ficar. Enfim, eu acho que eu gosto de trabalhar sempre muito clara, sempre com verdades e tendo condições para executar aquilo que eu sei fazer, para poder dar o melhor para a instituição, para onde eu quero que eu vá, né? Porque a gente sempre quer fazer um bom trabalho. Então, eu sempre coloco nas mãos de Deus, peço o melhor sempre para Deus, e o que Ele reservar para mim, eu com certeza vou estar fazendo. Bom, para fechar, eu queria saber qual é o DNA de jogo que você gosta. O DNA da Simone Jatobá, as equipes, como você vê aí o seu playbook, o que você pede aí para a sua característica. Eu gosto de um jogo mais agressivo no sentido de que posse de bola, sempre pressionar, sempre tá impondo o meu modelo de jogo, sempre tá impondo a nossa característica de jogo, né? Sempre com toques rápidos, triangulações, sempre sendo muito ofensivo e dentro de ser ofensiva, defensiva ofensivamente, ou seja, a gente sempre começa a marcar lá em cima. Então, as nossas atacantes, elas são defensoras em primeiro lugar, para que depois, quando chegar lá embaixo na zaga, é só um complemento, porque todo mundo tem que atacar e todo mundo tem que saber fazer as duas posições, atacar e defender. Então, uma equipe muito agressiva, muito intensa, né? Eu gosto muito de intensidade. Aproveitar que você tocou nesse ponto de intensidade. É, escolha de comissão técnica, tal, a gente sempre fala, futebol evoluindo, intensidade é algo muito importante, a preparação física é vital. É, como é esse trabalho aí? Porque 90 minutos e são jogadoras aí muito jovens e que ainda não desenvolveram completamente essa parte, né, de resistência, de estamina. Como isso funciona? Quando elas chegam, é, são clubes diferentes, né? Então, por exemplo, a Joaninha e a Pedrinha, elas chegam em níveis diferentes. Então, a gente vai identificar através dos testes para saber em qual nível ela vai estar, e aí depois para a gente deixar elas, né, no mesmo nível. A gente trabalha o tempo que a gente tem aqui. Então, normalmente as nossas convocações são de 15 dias no máximo, né? Claro, houve convocações que a gente ficou 20 dias, mas isso ano passado. Então, agora a gente está numa convocação de 9 dias no total. Então, você não tem muita coisa para fazer. Ela vai desenvolvendo a parte da academia, um ou outro período de treinamento físico e também essa integração físico-técnico-tático que a gente faz, e no decorrer dos treinamentos, né? Porque como elas passam pouquíssimo tempo com a gente, então a gente faz um planejamento dentro daquilo que a gente pode, né? Porque a gente não pode colocar muita carga em cima delas e no momento que a gente for necessitar, elas não vão ter perna, né? Então a gente precisa dosar muito bem, estudar muito bem isso, para que a gente consiga, dentro desse período curto, desenvolver o mais rápido e o maior número possível aí de conquistas dentro desses objetivos. Bom, galera, estamos chegando aí no final desse PFF Entrevista Simone Jatobá. Eu acho que foi um papo assim riquíssimo, né? Deu para ter uma noção da seleção sub-17, também de todo esse processo. Simone, queria agradecer a sua disponibilidade, bater esse papo aqui e desejar, em nome do PFF, uma boa sorte para a seleção brasileira, que a gente possa aí ter um bom desempenho mesmo, né? Focar em revelar que as nossas jogadoras consigam aí ir bem nesse Mundial e que a seleção possa chegar aí num bom lugar e torcer para que dê tudo certo. Obrigada, Amanda, eu agradeço aí pelo convite, estou sempre às ordens, né, quando precisar, quando quiserem também para bater um papo, estou sempre disponível, eu agradeço, vamos aí para o Mundial, vamos dar o melhor que nós temos e, se Deus quiser, a gente vai chegar. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui.
Peço a vocês aí que assistindo esse vídeo, compartilhem para que ele chegue em mais pessoas e sigam o PFF nas redes sociais. Até a próxima. Valeu!